sejam todos bem-vindos ao CDLcast. É novo por aqui, já dá o seu like nesse vídeo, se inscreve no nosso canal para acompanhar todos os episódios do CDLcast aqui direto dos estúdios da rádio TV CDL São Paulo. E hoje aqui ao meu lado, quem vai me ajudar a conduzir essa entrevista é a Cláudia Campos. Já é de casa, né? Super de casa, Ana. Alegria estar aqui de novo, alegria estar aqui. É uma honra ter você aqui, inclusive você trouxe uma convidada com uma história incrível que eu tenho certeza que vai te inspirar e você vai aprender muito com essa história. Com o que a gente vai conversar hoje? Nós vamos conversar hoje com a doutora Giane Cristina de Souza Ricarte. Eu falo o nome inteiro porque a gente vai saber o porquê, né? Então, na verdade, hoje, Ana, eu tô sendo presenteada porque tenho a oportunidade Tive a oportunidade de conhecê-la, tenho a oportunidade de conviver com ela, menos do que eu gostaria, mas é sempre uma inspiração estar com Giane e trazer Giane aqui hoje para esse podcast, para a gente dividir toda a história dela e nos inspirar, nos abastecer de tanta sabedoria. Eu acho que de fato é um presente. É um presente mesmo. Inclusive ela tem um currículo muito bom, um currículo bem extenso. Ela é casada, tem 48 anos, apesar de não parecer. Cursou Direito na Universidade Paulista, Unip e no Complexo Jurídico Damásio de Jesus. Atuou como procuradora da Câmara Municipal de Barueri de 2012 a 2013 e em 2013 foi nomeada secretária municipal da Secretaria da Mulher de Barueri, onde permanece até o presente momento, liderando o desenvolvimento de políticas públicas voltadas às mulheres do município. Desenvolve junto à Secretaria da Mulher de Barueri ações de empoderamento feminino para municípios como campanha Eu Me Empodero e Te Fortaleço e Prêmio Mulher Destaque de Barueri. Conversamos hoje com Giane, bem-vinda! Bom, muito obrigada, Cláudia, pelo Prazer, convite. prazer. Muito obrigada à CDL, né, por acampar, né, o teu convite, porque para mim é um privilégio poder estar aqui falando um pouquinho sobre o meu trabalho dentro da Secretaria das Mulheres, falando um pouquinho da minha experiência pessoal. Eu penso assim, se puder impactar a vida, pelo menos uma vida, já vale muito a pena. É isso aí. Giane, o que a gente queria começar esse bate-papo aqui, né, Ana, que é uma curiosidade que todas nós mulheres temos, né, porque a participação hoje da mulher na política, ela tem aumentado, de fato, e isso cada vez mais, e a gente está lutando para que cada vez mais haja uma extensão dessa representatividade, né, mas você começou lá atrás, no momento em que era muito restrito esse ambiente, né, e a nós cabe essa curiosidade, como é que é a mulher dentro de uma vida, de uma agenda política de rotina, né? Essa coisa de lidar com a pauta da política todos os dias. Como é que são as suas tratativas? Como é que você se organiza enquanto mãe? Você tem um filho, casada, as questões de casa, as questões do próprio trânsito dentro do município. Você foi procuradora, né? Hoje é secretária de uma secretaria estabelecida, fundamentada, consolidada dentro do município. Né? Um município que tem a maioria feminina como eleitor. Então você imagina toda essa representatividade. Como é que é equilibrar isso? E, de novo, como é que é essa sua rotina do dia a dia dentro de uma agenda política? Né? Então eu levanto, tomo café da manhã, como é que é a minha pauta? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Bom, primeiro precisa de ter muita organização, né? Porque senão você tenta fazer várias coisas ao mesmo tempo, o dia passa e você não consegue concluir nada. Então o meu perfil, né, eu gosto de organizar o meu dia. Então, não que eu queira ter o controle, porque a gente não tem o controle, mas eu gosto de amanhecer o dia e ter como um resumão do que vai acontecer naquele dia. Então isso já me ajuda bastante nessa minha dinâmica de trabalho e família. Sobre a mulher, assim, tá num ambiente que é muito masculino ainda, por mais que as mulheres estejam ocupando espaço na política, e que bom que estão, né, porque, a gente fala, na política não existe espaço vazio, né? Qualquer espaço vazio ele vai ser ocupado. Então, cabe a nós, mulheres, a estar ocupando o espaço que nos cabe, né, como qualquer outro homem. E isso não é uma disputa entre homens e mulheres. Eu não gosto muito da pauta que fala assim, as mulheres vão dominar o mundo. Eu não trabalho para isso,
né? Quando eu falo de políticas públicas para as mulheres, é para que realmente a mulher seja respeitada no seu espaço, né? Tanto no espaço social, dentro de uma sociedade, no seu espaço de trabalho. Nunca nessa conotação de ou tirar o espaço do homem ou dominar, né? Porque senão eu penso assim, você está trocando só um outro lado da mesma moeda. E se a gente quer modificar uma sociedade, a gente tem que ter uma estrutura diferente do que já está implantada de hoje. Complementariedade, né? Exatamente. Eu acho que de ganho, né, Giane? De ganho. De ganho. E a mulher tem que ocupar esse espaço, não só pelo fato de ser mulher. Nós, enquanto mulheres, né, a gente estuda, a gente ganha conhecimento, a gente, tanto que a gente vê pelas estatísticas que os bancos da faculdade são ocupados por mais mulheres do que pelo gênero masculino. Então, é mérito nosso, né? Não é, ninguém tá dando nada de graça. Isso. Então a gente luta. É uma conquista, ocupar, né? É uma conquista. E conquistado esse espaço, que as oportunidades sejam dadas de forma igual entre homens e mulheres. Que infelizmente hoje no mundo corporativo ainda não acontece. E eu vou te dar um exemplo bobo. Se eu for preencher uma ficha de trabalho hoje, na ficha lá do RH, provavelmente vai estar escrito se eu tenho filho ou não. Ou se eu pretendo ter filho ou não. Para qualquer mulher dar uma ficha de trabalho tem essa perguntinha lá. Ao passo que para um homem, isso é indiferente. Isso não é perguntado. Por quê? Porque hoje a sociedade ainda impõe sobre a mulher a questão da maternidade. A responsabilidade 100% dessa criação. Exatamente. Então é a mulher que vai faltar para levar ao trabalho. Essa criança para o médico, é a mulher que vai faltar para levar para tomar vacina, é a mulher que vai faltar para ir na reunião. Olha que engraçado, na reunião de pais. Até esses dias eu estava falando sobre a pauta do mês das mães e eu falei, vamos mudar esse negócio de reunião de pais, reunião de mães, porque 98% que estão nas reuniões são as mães. São as mães. E quando um pai vai, ele é colocado num local de exaltação. Nossa, que legal, esse pai participa. Olha que pai participativo. Nossa, eu queria um marido como esse que participasse. Quando, na verdade, ele só está fazendo uma das obrigações paternas. Exato. Como 98% das mães estão lá fazendo uma das suas obrigações maternas. É isso. Mas quando você vê um pai numa porta de escola, esse homem é exaltado. Porque realmente ele é exceção. Né? Com certeza. E aí eu brinquei desse trocadilho, né? Falei, não vai ser mais reunião de pais, vai ser reunião de mães. Porque as mães que estão lá, né? E como é que é romper isso, Giane? Então estamos aqui numa reunião, entra uma mulher que representa uma secretaria no meio de todos aqueles secretários. Como é que é romper esse dia a dia? Como é que são os murmúrios ali, se existem? Ou se isso é uma coisa que está um pouco mais... Se você consegue transitar melhor, como é que é isso, né? Lidar com isso com naturalidade é a resposta? Eu acho que lidar com naturalidade, mas é aquele versículo bíblico, né? A mulher sábia edifica a sua casa. Então eu acho que isso se aplica a todos os ambientes que a gente frequenta, né? Inclusive o local de trabalho. Então, por exemplo, ainda normal, ainda não há uma consciência coletiva. Por exemplo, se eu entrar numa mesa de reuniões onde 90% vai ter homens, é normal que algum deste homem me faça o seguinte comentário, presumindo que aquilo seja um elogio. Abre aspas. Nossa, doutora, que bom que você veio embelezar a nossa reunião. Isso é um lugar. Isso é um lugar comum, eu entendo, né? Que este homem está falando isso, não no tom pejorativo, ele está verdadeiramente, genuinamente querendo me elogiar. Por quê? Nós fomos educados. É uma construção histórica. Uma cultura. É uma construção histórica, exatamente. Né? Então, para romper essa construção histórica, essa cultura, leva-se gerações. Isso. Né? E todo dia a gente tem que plantar para ir quebrando essas falas, esses tabus, às vezes um preconceito que ainda nem é reconhecido como um preconceito, porque eu entendo que a mudança só vem a partir quando você tem o conhecimento e você reconhece que aquilo é um preconceito. Quando você está na sua zona de conforto, você não tem como mudar.
Então, quando um homem, às vezes até um colega de trabalho, me elogia dessa forma, eu dou um belo sorriso, cumprimento, né? Mas ao me sentar naquela mesa de reunião, eu tento sempre colocar as minhas pautas com uma postura, com firmeza, com clareza, levando dados, né? Levando a argumentação, que eu acho que é na execução do trabalho que nós mulheres conseguimos nos posicionar. E por isso que eu digo que, para mim, o verdadeiro empoderamento feminino é o conhecimento. Não é você ocupar uma cadeira executiva, ser uma diretora de uma empresa, porque isso vem como consequência. Porque eu já vi casos, às vezes, de executivas, juízas de direito, que por vezes está sofrendo uma violência doméstica, uma violência financeira. Né? Quantas mulheres que hoje são executivas, elas vão para o shopping, aí quando voltam para casa, ela deixa as sacolas dentro do porta-mala e só retira quando o marido não está em casa, porque senão ele vai verbalizar algum comentário sobre aquela compra, sobre o sapato que você comprou com o fruto do seu trabalho. Isso é uma violência financeira. E se eu me submeto a isso, eu não sou empoderada. Por mais que eu seja talvez uma juíza de direito ou uma diretora executiva. Né? Então, o empoderamento feminino, para mim, vem a partir do conhecimento. E aí você do comportamento, né, Giane? Eu acho que se a gente exatamente, eu acho que se comporta exatamente, diferente. Exatamente. E você aí, transborda isso, né? Você transborda esse direito que te assiste, sim, que é teu e que você é consciente a ele. Porque eu não gosto de dizer assim que uma mulher empoderada é aquela mulher executiva, porque senão você está colocando aquela mulher que é uma dona de casa não empoderada, num lugar que às vezes ela é muito mais empoderada. E que ela nunca vai chegar lá, e que ela não ou por opção, né? Porque ela também pode ter a opção de querer. Eu quero ser dona de casa, eu quero ser mãe e não quero trabalhar. E ela pode estar mais empoderada também. Há um movimento de preconceito até de nós próprias mulheres, que coloca a mulher que tem o privilégio de optar, porque é um privilégio a mulher poder optar e ser uma dona de casa, em exercer 100% a maternidade. Infelizmente é um privilégio, mas algumas têm esse privilégio de poder escolher, e quando elas fazem essa escolha, ela é julgada por nós mulheres. Exato. Né? E a gente coloca ela no lugar menor. Inferior. Exato. Por isso que eu digo. Porque foi muito pregado que uma mulher empoderada é aquela tem que sair para trabalhar. É isso. E não é isso. Isso não tem nada a ver com empoderamento. É isso. Então, por exemplo, na Câmara Municipal, é uma Câmara, infelizmente ainda hoje, com a maioria do gênero masculino. Essa Câmara atual, hoje nós contamos com 4 vereadoras, o que já é um ganho, mas é muito pouco, perto de uma Câmara que são 21 cadeiras. É muito pouco, mas já é um começo. Porque eu trabalhei em épocas em que majoritariamente eram todos homens. Giane, mas é por isso que eu te digo, e aí que eu te peço licença para citar a nossa relação, porque a nossa relação enquanto mulheres que nos unimos, ela é muito poderosa, porque eu percebo ainda hoje, infelizmente, que nós aprendemos a disputar no nosso mercado feminino, entre nós disputamos, mas tem um único jeito que a gente alcança uma posição que a gente não disputa, que a gente é muito solidária, quando somos mães. Quando são mães falando, nós somos extremamente solidárias. E todo mundo fala a mesma E língua. todas nós nos solidarizamos, limpamos as nossas cicatrizes, comemoramos os nossos sucessos, compartilhamos conhecimento, nos ajudamos. Quando mulheres não. Infelizmente ainda a gente aprendeu a disputar. Mas por que eu remeto à nossa relação, Giane? Porque existe uma admiração tão grande minha em relação a você, tão grande, tão genuína, e eu faço tanta questão de o tempo todo falar a seu respeito, e é isso que a gente precisa evangelizar, Giane. Essa admiração, este elogio, isso faz sentido na construção do indivíduo.
Não só da mulher, do indivíduo, de construção de círculos virtuosos. A virtuosidade, ela é uma bênção, uma qualidade que está menosprezada, que está esquecida. Então, é nesse ponto que a gente precisa cada vez mais entender. E por isso eu já puxo aqui a pauta para você falar um pouquinho sobre a Secretaria da Mulher, que é uma grande construção tua. Como é que é isso lá em Barueri? Trabalho incrível. Um trabalho incrível, e a gente quer todo mundo ser convidado para ir lá visitar, conhecer, participar de todas as atividades que são inúmeras que você faz. Fala um pouquinho pra gente. Cláudia, quando eu assumi a Secretaria da Mulher em 2013, para mim era um ambiente totalmente novo, né? Eu acho que desde 2013 a 2024, para mim foi um grande aprendizado. Eu não sou a mesma Giane de 2013. E eu agradeço isso à Secretaria, porque eu cresci junto com a Secretaria, eu amadureci junto com a Secretaria. Eu acho assim, eu tive o privilégio de pegar uma Secretaria desde o início, então a gente era na infância, e hoje eu vejo a Secretaria já numa fase mais madura, né? Só que eu sempre tive um senso de responsabilidade muito grande. Quando eu cheguei lá, mesmo não sabendo muito o que eu deveria fazer, mas eu sempre tive comigo um senso de responsabilidade. A secretaria, ela foi idealizada pela nossa atual, hoje, primeira-dama, Sônia Furlan, que é uma mulher de muita visão. E aí eu entendi que quando ela projetou, que no início não era ainda um formato de uma secretaria, era o Espaço Mulher, eu entendo que na visão dela, esse Espaço Mulher, que infelizmente, ainda hoje, muitas pessoas confundem, acham que o Espaço Mulher é um local onde a mulher vai lá para fazer uma academia, para fazer uma roda de conversa, para fazer aula de costura, né? E que bom que tem isso também, né? Mas como se fosse um espaço da atividades manuais, muitas vezes a mulher que já aposentada, tem tempo disponível para aquilo. E quando eu assumi aquilo lá, aquela estrutura toda, eu entendi que essa visão era distorcida. Que quando aquele espaço foi criado também para esse público. Mas a visão vai além, é uma missão, que é de transformar vidas, né? E tudo que tem na secretaria, todos os serviços oferecidos, todos, eu tenho os mesmos serviços oferecidos em outras secretarias, principalmente na Secretaria de Ações Sociais. Só que com um diferencial. A Secretaria de Ações Sociais trabalha com a vulnerabilidade financeira. Tá. Então, todos os cursos que são dados na Secretaria de Ações Sociais, seja um corte de costura, um cabeleireiro, uma manicure, é para aquela mulher ganhar conhecimento e ela poder se sustentar, ter um ganho financeiro. Que bacana. E até fazer um parênteses aqui, Ana, fazer uma parceria com a própria Câmara de Diretores Lojistas, Giane, porque aqui existe um curso que o Alexandre Damasio encabeça, ele que faz, de educação financeira. Olha que bacana. Excelente. Não adianta você também você não sabe lidar. Você não sabe lidar com ele. Exatamente, né? É isso aí. São duas coisas que se complementam. Isso. E aí eu entendi que se eu tenho o mesmo serviço que outras secretarias têm, se eu fizer com o mesmo foco, com o mesmo objetivo, eu estou desperdiçando dinheiro público. Claro. Porque eu estou tendo um bis e idem, claro. Eu estou repetindo o serviço. Claro. Entendi que a nossa missão com a Secretaria da Mulher não é repetir serviço. Porque a vulnerabilidade que eu trabalho lá não é financeira. A minha vulnerabilidade é de gênero. Só pelo simples fato de nós sermos mulheres, já estamos numa situação vulnerável. Se você tiver 10 horas da noite aqui na Avenida Paulista e o homem 22 horas na Avenida Paulista, a pessoa... Os graus de risco são diferentes. Pensar em furtar o celular, ele vai furtar o seu celular e não do homem, porque ele vai pensar, o cara pode reagir, ele tem força física, ela não. É uma presa mais frágil. Uma presa mais frágil. Isso. Só que quando o crime é contra a mulher, ele acaba sendo potencializado, porque ele sendo contra um homem, não quer dizer que o crime não aconteça contra o homem, pode acontecer. Mas ele, se é um furto, um roubo, finaliza ali. Se é contra uma mulher, esse crime ele pode se potencializar para um estupro, para um assédio. Exato. Né?
Porque nós estamos numa condição mais vulnerável. Quando a gente vai falar de uma violência doméstica, tanto faz se essa violência doméstica ela acontece num ambiente familiar mais humilde, falando financeiramente, ou num mais abastado. Ele acontece nos dois ambientes, contra a mulher, porque a vulnerabilidade é de gênero, não é financeira. Então, quando eu estou na secretaria e ofereço o curso de cabeleireiro, manicure, ou coloco todas as modalidades esportivas lá, sempre vai ter o cunho da saúde, né, da prevenção, tudo. Mas tudo que eu coloco lá é meio para atingir uma finalidade. Eu gosto de dizer que a mulher, ela vai para a secretaria achando que vai fazer um curso de manicure, e ela vai, e eu quero que ela faça o melhor do curso de manicure, mas se o meu profissional que está dando o curso não tiver no meio dessa aula, de uma forma transversal, uma fala dentro da pauta das nossas competências enquanto Secretaria da Mulher, a gente não cumpriu a nossa missão, porque essa mesma mulher poderia ter feito esse curso lá na Secretaria de Ações Sociais. Essa mulher, ela tem que sair com o curso de manicure e com algo a mais, algo que faça ela pensar, isso aí. Algo que faça ela questionar. Pode ser uma fala, se entender, pode ser uma né? frase, pode ser 5 minutinhos que o instrutor para ali e fala assim, a gente está no mês de maio. Pessoal, o que vocês acham sobre a maternidade? O que vocês acham sobre a licença maternidade? É um ganho ou é um ônus? Você não precisa dar resposta pronta, mas a mulher vai para casa pensando sobre aquilo. E eu digo é mudança de comportamento, né, se Gina? a mulher sair da Secretaria da Mulher de Barueri discordando, com argumentos próprios, com uma fala própria dela do que foi dito lá, cumprimos a nossa missão. Por quê? Porque ela está empoderada, ela tem pensamento próprio, ela tem voz própria, ela tem argumento próprio. Ela não está só repetindo uma fala, ou ela não está lá para ser doutrinada. Nós não estamos lá para doutrinar ninguém. Eu acho que o movimento feminista é muito importante, foi muito importante na sua época, só que cada fase desse movimento, a gente tem que ter sabedoria para trabalhar. Teve um momento importante, que era importante em praça pública queimar sutiã? Teve, e foi muito importante. 2024, não vejo que esse é o caminho. E eu acho que em alguns momentos da história é preciso radicalizar para ter uma mudança. Hoje, eu acho que nós não estamos mais no momento de radicalizar, estamos no momento do diálogo. Igual você me perguntou, por exemplo, como que eu faço, então, às vezes, para alcançar uma pauta? Quando vem um elogio desse, vem embelezar a nossa reunião? Vou te dar um exemplo, que às vezes é um assunto até polêmico. Nome social. Como que eu consigo abordar esse tema, que além de ser um tabu, né? É uma questão que é difícil a abordagem com uma Câmara Municipal majoritariamente masculina. Eu não vou lá falar com o vereador que ele deve aprovar, por exemplo, uma legislação, nome social, só porque vai beneficiar de alguma forma o público LGBT. QI+, P, né? Eu sempre, né? Não. Mas eu falo pro vereador, nome social, por exemplo, vou dar um nome fictício. Cacá do Esporte. Seu nome não é Cacá. Seu nome é Claudomiro. Mas Cacá do Esporte é um nome social. Não é legítimo que o senhor use seu nome social? Então, por que não aprovar essa legislação? É uma outra abordagem. É uma abordagem que, dentro do conhecimento dele, dentro da cultura que ele foi criado, dentro das convicções, às vezes, religiosas que ele tem, ele vai fluir melhor esse diálogo do que se eu for colocar na questão LGBT. Que talvez ele já vai ter mais resistência, que já vai ter um cunho religioso ali. É um preconceito, que né? vai ter um preconceito. Então, é saber abordar os temas dentro da realidade de quem você está negociando. E essa é uma habilidade feminina, né, Giane? E a O jogo de cintura que a gente tem. É uma habilidade feminina. naturalmente. Sabemos que é. Exato. A gente sabe que a mulher tem Essa habilidade. de uma forma natural. Trânsito, esse trânsito. É você saber desviar das pedras, ao invés de bater na pedra.
É verdade. É isso aí. Então eu uso muito disso. Que eu falo, é um artifício do bem. Né? Um artifício do bem. Não estou enganando ninguém. Mas a gente tem que aprender a lidar com as pessoas dentro da realidade das pessoas. Você saber conversar com as pessoas dentro do que o conhecimento dela naquele com essa momento empatia, né? pode alcançar. A gente não consegue nada na força. É isso aí. Né? Giane, agora vamos para a segunda pauta, né, Ana? É uma pauta muito emocionante. A gente até estava conversando aqui antes de começar o podcast, que acho que vale a pena a gente compartilhar com quem está nos ouvindo. Giane, conta a sua história, né? Além desse lado, mulher, você dando voz, né, a nós mulheres dentro, né, do município de Barueri, conta pra gente um pouco da sua história pessoal que você passou aí no ano passado. Eu digo assim, na data de hoje, eu estava internada. Na data de hoje. Hoje é dia, no ano passado. Hoje é 7 de maio. Né? O ano passado, uma das minhas internações começou na última semana de março e eu tive alta, acho que quase na segunda quinzena de maio. Então, para mim estar aqui hoje, assim, olhando para essa avenida aqui, é um renascimento mesmo, porque eu cheguei até o ponto, assim, eu tinha que fazer muita fisioterapia, porque ficava muito deitada, né? E eu olhava pela janela e eu falava, eu não aguento mais ver o MASP na minha frente, porque todo dia eu vi o MASP. Era aqui na Paulista. Era ali no 9 de julho. No 9 de julho. E onde eu fazia fisioterapia era a janelinha, estava no MASP. Mas antes eu fiquei internada na Moca, também no Hospital Salvanos. Então eu tive uma trajetória aí de hospitais, né? Só que antes de começar dos hospitais, você começou... se casou... Não, primeiro vamos falar do casamento maravilhoso. Falar do casamento maravilhoso, do marido maravilhoso, né? Acho assim, tudo foi Hoje, olhando no retrovisor, né? Quando a gente olha no retrovisor, tudo fica mais claro. Quando você está vivenciando, as coisas são bem nebulosas, a gente não tem aquela visão com clareza. Olhando no retrovisor, eu vejo que Deus preparou cada momento. Porque Deus conhece o nosso futuro. Né? E quando a gente entrega na mão, que eu acho que isso é confiança, o que é confiar em Deus? É entregar. Parece fácil falar, mas não é fácil entregar. Uma das coisas mais difíceis é você falar, eu entrego na mão de Deus. Verdadeiramente entregar é muito difícil. Porque nós, seres humanos, tem a questão do controle. A gente, de certa forma, você quer ter o controle. E é muito difícil, tem é que muito ser sofrido, né? A gente querer controlar tudo, né? E é uma grande ilusão. Né? É uma grande ilusão, que o controle é nosso. Além de ser Nós desgastante. sabemos que é uma grande ilusão e mesmo assim somos apegados a essa ilusão. Então, eu conheci meu marido, a gente estava até brincando aqui antes, né, na questão digital. Eu conheci meu marido no Instagram. Que ótimo. Né? A gente se conheceu pelo Instagram. Ele começou a curtir algumas fotos, alguns stories, a gente começou a conversar ali no direct, né? E eu já vinha buscando há algum tempo ter um relacionamento, né? Não um namoro, mas um relacionamento, uma coisa que eu pedia, né? E aí quando a gente começou esse relacionamento ainda no Instagram, lá no digital, assim, só de troca de mensagens, eu fui muito cuidadosa também, porque eu queria um relacionamento, não queria algo passageiro, né? E aí eu lembro que eu usei até de algumas estratégias, assim, né? Ele me convidou para jantar no meio da semana, aí eu falei que eu não podia, mas que eu no sábado eu podia, que eu tava livre, naquele negócio assim, se ele for uma pessoa que você conhece no digital, você tem que tomar certos cuidados, né? Porque no pessoal a gente já tem que tomar cuidado, exato. No digital tem que ser redobrado. Então, eu tinha essa consciência. Então eu pensava assim, bom, se ele aceitar a jantar comigo no sábado, quer dizer que esse moço não é tá desimpedido. Porque se ele for comprometido, ele vai ter dificuldade, ele vai ter dificuldade. E aí, a gente sabe que o homem não quer ter muita dificuldade. Isso. Aí eu pensei, aí ele já vai me dispensar logo. E graças a Deus, já me livrei. Eu já pensava assim, já me livrei, né? Olha aí, mulheres, dicas para todas nós, hein? Sempre marque no final de semana. No sábado. Nunca no meio da semana. Isso. Segunda, quinta, jamais. Mas
mas isso faz todo sentido, realmente. Se a pessoa Claro. ela não tem um compromisso, É. enfim, ela vai estar livre. E no final de jantar, semana. né, Ana? Jantar, não é almoço, é jantar. Em lugares públicos. Públicos, né? públicos. Aí eu lembro que acho que ele era uma quinta-feira. E aí eu menti. Eu falei, hoje eu não posso, porque eu tenho um compromisso, e amanhã, que era sexta, já tô com um compromisso marcado com umas amigas. Mentira, eu ia ficar em casa sozinha. Né? Falei, mas no sábado eu não tenho nada. Que era bem difícil, eu não tenho nada na minha agenda. Você, tudo bem? A isca foi lançada. Aí no meu psicológico, se ele der uma desculpa, É porque não é pra mim. Não é pra mim, é isso aí. tá ótimo, acabou. Livramento. Livramento. Que eu acho que isso é uma coisa de sabedoria. Isso, Sabedoria isso, livramento. isso, Não ficar insistindo. Isso. Porque às vezes a gente, mulher, a gente inventa histórias na nossa cabeça e fica insistindo e só causa sofrimento, né? E eu tava nessa fase, tipo, não deu, graças a Deus, livramento e que seja rápido. Pra eu não perder muito tempo, né? Mas aí ele aceitou. Ele, não, tudo bem. Tá bom, né? Então, bom sinal, bom sinal. Né? Tá bom, aí, e aquele negócio também que a gente fala, às vezes, do feminismo, né? Eu gosto de falar assim, eu sou feminina, né? Então eu lembro que ele chegou, ele já saiu do carro, abriu a porta, já falei, nossa, ele é um cavalheiro, né? E tem muitas mulheres que eu já falo, precisa abrir a porta pra mim porque eu sei abrir a porta. Precisa sim. Precisa abrir a porta. Tem que abrir a porta. Tem que abrir, todo o tempo. É isso aí. Eu também. As pessoas estão misturando muitas coisas. Exatamente, exato. Precisa elogiar que a gente tá bonita, precisa abrir a porta, precisa saber fazer um... Vou colocar uma pauta aqui. Vou colocar uma pauta aqui. No primeiro encontro, acho que tem que pagar a conta sim. Isso! Não tem nada de dividir conta. Não. No segundo, terceiro, já virou um relacionamento. Tudo bem. É um relacionamento. Mas se ele te convidou pra jantar e ele vai te levar em determinado lugar, é porque ele sabe que ele pode pagar aquela conta. Porque eu acho que não é o valor da conta. Se o rapaz te convida pra ir lá comer o cachorro quente, é o que ele pode te oferecer e tá tudo bem. E ele vai pagar o cachorro quente. Isso. Mas é a delicadeza, né, É a Giane? delicadeza, É o cuidado. cuidado. É isso. Né? Isso. Então, fica aí a dica. Mais uma Encontro. dica. Depois a gente vai fazer, depois a gente vai mandar pra todo mundo colocar um QR Code, porque dicas que devem ser pagas. Porque Dicas valiosas, Ana. porque se no primeiro encontro ele já não quer pagar o seu jantar, É. ele não tá valorizando muito aquele momento, É né? verdade. Porque a gente sabe que o homem tem essa característica, igual a gente tem a característica de ser mais versátil, quando a gente falou de contornar ali os problemas, o homem, a gente não, eu acho nós mulheres, principalmente nós mulheres que falamos que somos empoderadas, a gente não pode tirar o homem do lugar de homem dele. Isso. E a gente sabe que o homem tem a Isso. característica de ser provedor. Isso. E isso não tem nada a ver com ganhar mais ou ganhar menos. Ou ter que dar conta de todas as contas, não é isso? Não é isso, mas é uma característica É, masculina. E quando nós mulheres absorvemos essa energia masculina e tomamos a frente, querendo ser as provedoras, dá muito conflito nos relacionamentos. Acaba tendo um desequilíbrio. Desequilíbrio, tem Total. razão. Né? Então, acho que isso tem muito a ver com essa energia masculina do homem também, né? Dele pagar a conta, ele tá provendo aquele encontro. E aí que eu falo, não é a conta X ou Y. Pode ser o cachorro quente na esquina, é a delicadeza, Isso, é a cuidado, gentileza, é o cuidado. Né? Então, nosso primeiro encontro já foi assim. Já passou no primeiro Nota encontro. 10 com passando, louvor. foi Vamos mandar aí um passando. beijo pra ele aqui. Foi passando. Aí o beijo. Não teve beijo no primeiro encontro. Né? Até hoje ele cobre isso até hoje. Não teve beijo no primeiro encontro. Que eu lembro assim, que na hora que ele tava me levando pra casa, eu já fiquei olhando no carro, onde que era a maçaneta, eu falei, eu já vou fugir daqui, né? Aí eu lembro que ele parou o carro, eu lembro que eu falei, foi ótimo, nosso encontro, nosso jantar foi ótimo, tchau, dei um beijo no rosto, já sabia onde era a maçaneta, porque eu já vinha olhando, né? Pá, abri a maçaneta, pum, saí do carro, né? Tchau, obrigada, né? Justamente aquela questão da conquista, que é o que o homem também gosta de fazer, né? Não tirar aquele direito do homem ser homem, né? Então, se ele E a gente ser conquistada também, né, Giane? Esse momento é muito bom. Eu acho que o relacionamento você tem que fazer. Tem, é isso aí. Isso. Né? Isso é maturidade, isso é sabedoria, né? E aí ele já acho que pensou, nossa, né? Não rolou nenhum beijo, nem nada, né? Aí ele falou assim,
ele é motociclista, né? Aí ele falou assim, amanhã eu vou andar de moto, de manhã, que era o sábado, no domingo. Você não quer ir tomar um café da manhã comigo? Tá, tudo bem. Aí eu pensei, então ele realmente não tem compromisso com ninguém. Foi o sábado e o domingo. Pra dar 2 perdidos é mais difícil. Difícil, né? Eu falei, tá, aí E em horários diferentes, né? em horários diferentes, né? E bem assim, em dias Ai, que complicados pra ótimo. Não, quem e tem sequencial, um dia depois do outro. né? E se você quiser, aí, ou seja, a pessoa tá investindo tempo com você, Sim, né? sim. Pra te conhecer, pra Sim. conversar. E aí eu lembro que nesses nossos encontros, eu gosto de ser muito clara com as pessoas, né? Muito objetivas. E eu já vinha de um casamento, já estava separada há 5 anos, e eu tenho um filho, hoje meu filho tem 19 anos, o Leonardo. Só que quando eu o conheci, meu filho tinha 17, e essa questão da maternidade, eu já tinha decidido, independente de casamento, independente de marido, que eu não teria outros filhos, né? E isso eu já tinha decidido lá atrás, uma decisão minha. E ele não tem filhos, né? E eu sempre pensava assim, quando eu pedi um relacionamento para Deus, eu sempre pensava assim, tomara que venha uma pessoa que já tenha filhos, com essa parte resolvida da vida, né? Porque aí não vai me cobrar. Não, até porque eu sei que filhos não sela relacionamento, né? Não é uma coisa que vai... Senão não tinha casais com filhos separados, né? Mas é uma coisa que eu quis logo no início pautar com ele. Eu falei, olha, eu já tenho um filho, 17 anos, e mesmo antes de te conhecer, até lá, né? No meu outro casamento, era uma coisa que eu já tinha decidido, de não ter outros filhos, por questões pessoais e tal. E eu acho que é uma coisa que antes da gente iniciar um relacionamento, você tem que pensar se isso é uma coisa importante para você ou não. Porque se isso for algo importante para você, a gente pode ser ótimos amigos, porque eu não vou poder corresponder a essa expectativa. E é uma conversa difícil, né, Giane? Porque você já está envolvida com a pessoa, você gosta da pessoa, você não quer perder a pessoa, mas ao mesmo tempo é um sinal de tanta maturidade, de tanta honestidade, né, Ana? Que não sei se eu faria. Eu acho que eu demoraria um pouquinho mais. Eu falo, vamos, deixa ele gostar mais de mim. É difícil. Não, porque pra mim, assim, quando eu sou uma pessoa assim que eu tenho esse senso de responsabilidade, mas quando é comigo, eu pensar, se der errado, eu dou um jeito. Mas quando é com outra pessoa, parece que a minha responsabilidade é maior. É maior, claro. Entendeu? E aí eu também não queria que lá na frente fosse uma fatura que me fosse cobrada. Exato. Porque vira um boletão, né? Não quer dizer que porque ele sente algo hoje, que lá na frente ele não possa sentir diferente. Porque a gente sabe, a gente muda, são fases. A gente não bate o martelo na vida e isso é pra sempre. Mas eu acho que tudo que é conversado, que é dialogado, colocado de forma clara, mesmo que lá na frente mude, a conversa fica mais fácil. Claro. Né, pra ser abordada. Claro. Né? Então foi uma conversa que eu tive assim acho que muito séria com ele, né? Que eu coloquei ali, né, algo que era meu, mas que não necessariamente precisava ser dele, mas que impactava entre se a gente ia continuar um relacionamento ou não. Né? Porque a gente sabe que envolve até famílias, né? Tem a mãe dele. Expectativa da avó e que é importante. Tudo isso eu pensei. Claro. Né? Tudo isso eu pensei. Né? Eu falei assim, até porque eu tô num local privilegiado. Eu tenho meu filho. Né? E eu jamais iria exigir isso dele, porque seria muito egoísmo da minha parte. Por isso que eu já quis colocar de cara. E aquele negócio, se não for pra ser, é porque não é. Livramento. Né? E pra ele foi sempre uma questão muito tranquila. Porque ele também vinha de um outro casamento. Né? E aí ele colocou que pra ele nunca foi uma questão... algo que ele fosse uma expectativa dele. Talvez, se tivesse tido, tudo bem, mas não foi algo... Que ele sonhava. Porque tem pessoas que têm o sonho, né? Eu tenho amigos que são até solteiros e eles falam, eu quero ter filho. Nem conhecer uma mulher ainda que vai casar nada e fala, mas eu quero ter filho. A pessoa tem esse sentimento. Sonho, né? Tem esse sonho. Não foi o caso dele. E aí o nosso relacionamento foi fluindo, né? Eu conheci a família, aí
Logo na outra semana ele já me levou para conhecer a família, os pais. Eu falei, esse realmente agora tá não firme, tem nada a tá esconder, firme. Né? Não tem nada a esconder. Eu já conheci a família, né? Já conheci, ele tem uma irmã, um irmão, né? E foi tudo muito, muito tranquilo. E aí nisso a gente foi se relacionando e a gente falou, por que não casar? Né? Porque às vezes a gente namora, com a ilusão de que você vai conhecer a pessoa, conhecer a pessoa, vou me casar, né? E a gente sabe que na verdade a gente nunca conhece alguém integralmente, né? Nós, seres humanos, a gente é muito complexo. Nem nós nos conhecemos integralmente, a gente vai se reconhecendo, se conhecendo e evoluindo, em várias fases, né? da vida, né? Aí eu fiquei naquelas, será que é uma irresponsabilidade ou não, casar com pouco tempo de conhecimento e tal? Mas eu pensei, eu vou conhecer ele no dia a dia, né? E quantos casamentos duram décadas e a gente, não é isso? Tem pessoas que namoram anos, e não 10 anos, isso. casam e separam. Exato. E às vezes você conhece a pessoa, isso. ou namora há 10 anos com uma pessoa, se separa e menos de um ano casa com outra. É isso. E aquele casamento impressionante. Né? Exato. Então, não tem uma fórmula matemática para isso, né? Então, no meu caso, a gente se conheceu em junho de 2000, conheceu assim, que a gente teve o nosso primeiro encontro, né? Em junho de 2021 e 22 de janeiro de 2022 nós nos casamos. Então, foi um tempo curto de namoro. Mas a gente já se casou e foi um casamento lindo, bonito, foi um casamento na roça, a gente casou na roça, né? Foi no campo, foi um dia muito especial, eu lembro que foi um pôr do sol muito bonito, Deus nos presenteou com um dia muito agradável, a gente tinha muito medo de chover, né? Tudo e nada, foi um dia perfeito, nada deu errado, foi tudo muito simples, mas tudo muito verdadeiro, né? Só com os familiares ali, poucas pessoas, a gente estava vendo pós-pandemia ainda, né? Então foi uma coisa bem, bem tranquila. E depois a gente foi viajar para a lua de mel e voltamos, aí eu voltei para o trabalho. E eu lembro que naquele período, de vez em quando, muito de vez em quando, eu sentia um beliscãozinho aqui embaixo da costela. Como quando você corre e você não respira direito, dá aquela dorzinha? Sim. Mas era um beliscãozinho. Não me incomodava, não me incapacitava, nada. E era de vez em quando. Só que me dava isso quando eu estava em repouso. Eu não falava, era durante atividades físicas. Aí eu pensava, eu não tô nem correndo, por que me deu essa dorzinha, né? Não corri, não andei, nada. Fiquei com aquilo. De vez em quando, tô aqui sentada, aquele beliscãozinho. É tipo um fisgão. Aquela fisgadinha. Um apertãozinho e já passava. Mas como eu sou muito curiosa... E nunca teve nada, como você mesmo tinha falado. Nunca Gripe, tive nada, você pega. Nada. Nunca tive nada. Passei pela pandemia, graças a Deus, não tive nenhuma intercorrência. Não peguei Covid. Nunca teve nenhum evento de internação severo, tudo tranquilo. Sempre tranquilo, sempre de uma boa saúde. E sempre fiz meus exames regulares. Sim. Né? Sempre fazia todos os exames. Até porque você lidera as campanhas, né, Giane? Eu lembro que mamografia, tudo. Ultrassom de abdômen total, de tireoide, mamografia. Meus exames todos em dia, tudo normal. Aí, curiosa, né? E eu não sou da área da saúde, da medicina, o que a gente faz? Vai pro Google. Aí eu fui lá ver o que temos do lado esquerdo do abdômen. Aí eu vi que o lado esquerdo não, o lado direito. Eu vi que do lado direito fica o fígado. Eu falei, meu fígado? Mas eu não bebo, não fumo, não tenho nenhum hábito assim, né? E na Secretaria da Mulher nós temos a Coordenadoria da Saúde. Nós tínhamos um médico, o Dr. Francisco, que é ginecologista. Aí num evento qualquer, a gente estava num evento, por acaso ele estava lá. Falei, doutor, de vez em quando eu sinto uma fisgadinha aqui, e eu já fui lá no Google, não vai me brigar comigo, mas eu já fui lá no Google e vi que aqui fica o fígado. O que pode ser, será? Ele é médico, né? Falou, vou pedir uma ultrassom de abdômen total. Aí fiz a ultrassom. Lembro que o médico que fez a ultrassom, ele começou a fazer muita pergunta. Durante
O ultrassom. O exame. Aí ele passava aqui, colocava mais gel, ele passava e perguntava se eu ia no banheiro regularmente, e perguntava como era a minha alimentação. Normal, vou no banheiro todos os dias, normal, não senti nenhuma intercorrência. Mas ele insistia na pergunta que parecia que ele não estava acreditando na minha resposta. Mas tudo bem. Aí nesse exame, já apareceu, ele colocou no laudo, possibilidade de focos de endometriose, ponto de interrogação, complementar com outros exames. Aí no início começou uma investigação que poderia ser endometriose, porque ele colocou focos, né, pelo abdômen. Aí eu fiz outros exames que saiu no laudo, focos de mucocele, ponto de interrogação, teria que ser investigado. Aí eu fui fazer um exame que chama mapeamento de endometriose, porque os médicos estavam indo por esse caminho da endometriose. Mas eu nunca senti dor, meus ciclos menstruais eu nunca senti cólicas severas, nada de anormal, nada. E eu sempre ouvia, né, médicos falando até na TV, né, endometriose não era um assunto pra mim desconhecido. Porque eu lembro desde a minha adolescência, não sei se você lembra, minha mãe assistia muito a Silvia Popovic, que tinha programas à tarde. E eu lembro que ela levava muito de ginecologista, Dr. José Bento, que falava naquela época já sobre endometriose. Então, pra mim, particularmente, endometriose não era um assunto tipo, nunca ouvi falar. Eu já tinha ouvido falar. E eu sabia que quem tinha endometriose sentia muitas cólicas. E eu vou pensar, mas eu não tenho cólica, nunca tive cólica, né? Seu ciclo menstrual era normal? Normal, né? Nunca tive cólicas, assim, tudo normal. Mas tá bom, fui fazer o exame. Quando eu fiz o exame, o médico que fez esse exame falou assim, olha, eu posso te afirmar com certeza que você não tem endometriose, mas alguma coisa você tem. Volta e conversa com o seu médico para fazer, talvez, exames de imagem, de tomografia. Falei, tá bom. Aí voltei, aí já comecei a passar pelo médico do plano de saúde, aí ele viu meus exames, aí ele falou, olha, provavelmente, pelos exames que você tem aqui, não é nada ginecológico. Então eu vou te encaminhar para um cirurgião gástrico. E aí eu fui para o cirurgião gástrico. Levei todos os exames para ele. Quando eu levei os exames, ele já nem me pediu o exame, ele só olhou os exames, pegou um papel, começou a desenhar tipo um abdômen, aí desenhou o intestino, lá os órgãos, né? Ele falou, olha, eu vou te explicar o que eu acho é um prognóstico, não é um diagnóstico ainda, que você pode ter. Provavelmente você tem uma doença, ele não usou a palavra câncer, ele falou uma doença que se comporta como um câncer. É uma doença difícil de diagnóstico, porque a medicina ela não tem estudos ainda sobre prevenção, origem, a gente sabe só o tratamento, que se confirmar é um tratamento cirúrgico. É uma doença que começa com um tumor, que pode ser tanto do apêndice, algumas mulheres no ovário, e ele produz uma mucina. E essa mucina se espalha pelo organismo, né, pelo seu abdômen. É como se fossem várias bexiguinhas com líquido dentro. Porque todas as minhas tomografias saía... quando a gente tem líquido na barriga, tem um nome. Astite. Então saía nas minhas exames de imagem sempre astite abdominal, que é líquido no abdômen. Então, aí ele desenhou várias bexiguinhas assim, ele falou, cada bexiguinha dessa tem um líquido dentro. Não é um tumor que tenha massa, é um líquido que ele espalha pelo abdômen. E com o passar do tempo, ela vai proliferando, ela não invade o organismo, o órgão. Mas como ela se espalha por cima, então chega um momento que o órgão para de funcionar porque ele não tem mais espaço. É como se ela sufocasse aquele órgão, né? Aí ele falou, então eu vou te encaminhar, ele foi muito cuidadoso comigo, ele falou, eu vou te encaminhar para um oncologista, cirurgião oncologista, mas você não se assuste. Lá ele vai conversar com você, vai te pedir alguns outros exames e vai te explicar tudo.
Mas quando você já ouve isso, Você já É. fica com medo, assustado, não tem como. né? Porque Oncologista. Oncologista é cruel. Então eu já saí impactada dali. É. E já fui pesquisar, né? Já fui pesquisar. Acho que a pior coisa que a gente faz é procurar na internet. Porque eu acho que isso assusta mais, você não tá ali com um diagnóstico real do que é, e você acaba se precipitando, né? E é uma busca que não é orientada, né, Ana? Não é uma busca orientada, não é uma busca... E você antecipa um sofrimento. Sem dúvida, sem dúvida. Mas assim, pra gente que é muito curioso e quer ter o controle, Exato. até você esperar a data da consulta, Não tem como. Você já rodou o o que mundo. era astite, o que era mucocele, né? O que era peritônio, o que era tudo. Aí eu cheguei nessa consulta e por incrível que eu tinha, nas minhas pesquisas, eu tinha visto um vídeo que falava sobre pseudomixoma peritoneal, que é a consequência do câncer de apêndice. O câncer de apêndice, ele provoca um pseudomixoma peritoneal. O que que é? Espalha essa mucina em toda a sua cavidade abdominal. E aí, quando eu cheguei, o oncologista viu todos os meus exames, pediu uma tomografia e marcou laparoscopia para tirar amostras. A videolaparoscopia passei ok, não foi nada assim traumático, foi tranquilo. E aí eu lembro que ele falou, olha, eu ia até tirar o seu apêndice na videolaparoscopia, mas eu não tirei porque tem tanta mucina, eu não consegui enxergar direito. Aí ele falou, então a gente vai marcar uma cirurgia. Aí me explicou todo o processo da cirurgia, me explicou o pós-cirúrgico, que é o mais difícil, porque na cirurgia você dorme, né? Então, né? Ele falou, olha, saindo da cirurgia você vai para uma UTI, vai ficar 7, 9, 10 dias numa UTI, né? Porque quando você sai da cirurgia, os seus órgãos saem meio bobinhos, então tem que voltar a funcionar direito, você fica numa, isso chama noradrenalina, que vai controlando a sua pressão, né? Você não pode ter alimentação, vai ter aquela graduação, alimentação líquida, depois pastosa, depois sólida. Então é todo um processo. Claro que nesse primeiro momento eu fiquei um pouco receosa, mas graças a Deus que eu não sabia o que seria essa trajetória, porque se eu soubesse talvez eu não teria força para passar. Mas pro outro lado, o que eu tive muita força é que o médico falou assim pra mim, ele falou, olha, você é um caso raro de diagnóstico, porque a maioria das vezes a gente só faz esse diagnóstico quando a pessoa está tratando de uma outra doença, a gente vai fazer a cirurgia e quando abre, a gente se depara com esse quadro. E às vezes aí não tem muito o que fazer, porque é uma doença muito silenciosa, não tem sintomas. E quando vai ter sintomas, já está muito avançado, às vezes nem a cirurgia consegue reverter. E é por isso que é importante essa coisa de você ter o seu médico, de você estabelecer uma relação de confiança, e mesmo assim, né, Giane? Porque você sempre controlou seus exames, sempre foi cuidadosa com a saúde, nunca teve nenhum tipo de intercorrência mais asseverado, e olha isso. Né? Talvez até uma pergunta na tua cabeça, assim, gente, sempre me cuidei, sempre me olhei, sempre, e por quê? Não foi negligente, né? Não foi negligente. Quando que veio a palavra por quê ou ela nunca veio? Por que comigo? Por que aconteceu? Porque normalmente a primeira coisa quando acontece uma coisa dessa, né, as pessoas se perguntam, né, por que comigo? Né? Não, a única coisa que eu pensei assim, eu não fui negligente. E aquela questão assim, de você prestar atenção no seu corpo. Uhum. Eu prestei atenção, por mínimo que fosse aquela fisgadinha, eu prestei Prestou atenção. atenção. Eu poderia simplesmente, no dia a dia, isso não é nada. Isso não é nada. Porque às vezes tem pessoas que falam assim, só procura, a pessoa está doente porque foi procurar. Eu não vou fazer exame porque eu não quero achar doença nenhuma. Mas eu falo, quem não acha, não cuida. Uhum. Então é importante você achar. Claro. E é importante você achar com antecedência. É lógico. Igual no meu caso, se eu não tivesse dado importância, vai saber quando é que eu ia sentir alguma coisa ou ia ter alguma outra doença para encontrar, e talvez ainda eu não estaria habilitada para a cirurgia, porque para ir para essa cirurgia você tem que estar habilitado também. Né? Não só organicamente, mas a doença está num estágio que permita fazer a cirurgia. Isso. Né?
E no meu caso, eu fiz a cirurgia, retirei nessa cirurgia parte do peritônio, parte do intestino, ovário e útero. E aí eu te falo, e se eu não tivesse tido aquela conversa lá atrás, antes de casar? Talvez eu ia ficar com aquela culpa, tipo, Não mas comecei. nem se eu quisesse agora, eu poderia corresponder a essa expectativa. Exato. Nossa, é engraçado, né? Como Deus faz tudo perfeito. né? Perfeito. Absolutamente Então, quando perfeito. eu tive que tirar o útero e o ovário, pra mim não foi uma questão. Porque isso já estava resolvido. Estava resolvido. É por isso que fala, Tanto né, que, comigo como com meu marido. que quando a gente vai passar por um processo, Deus normalmente ele nos prepara para passar por esse processo. Talvez até meu marido foi preparado Com certeza. para essa questão de filhos. Porque ele não teria de qualquer Eu forma, já né? sabia que eu não poderia. Não, eu achava naquela época que era uma escolha minha, Uhum. né? Na minha ignorância eu achava que era uma escolha minha. Mas Deus sabia que lá no futuro Você não poderia. não seria uma escolha, não seria uma opção. Uhum. Seria um fato. Uhum. Como hoje é um fato. É isso. Hoje mesmo, se eu quiser gerar, eu não posso. E não é por uma questão nem de idade. Uhum. Eu não tenho útero, Uhum. né? Eu não tenho ovários. Então, quer dizer, até nisso, você vê, até nos detalhes Deus cuida da gente. Mas é nos detalhes que ele se aprimora. É ali Nos que ele detalhes capricha. ele se revela. Isso. E isso eu só tenho essa consciência hoje porque eu tô olhando no retrovisor. Sem dúvida. Naquele momento eu não sabia. Não tinha consciência. Nenhuma. Arrogantemente achava que eu estava no controle. No controle, né? isso. E não estava. Só estava sendo preparada, Uhum. né, para o que viria. E aí foi quando começou, da primeira cirurgia até a última, que foi agora em dezembro de 2023, foi muitas lutas, né? Foi assim, Foi um calvário, né? Foi um calvário. De 14 meses, né, Jean? Isso. 14 meses. Com fases diferentes, né? Eu lembro que no início eu tinha muita expectativa e frustração, né? Agora vai dar certo, aí não dá, agora vai dar certo. Porque dessa cirurgia, eu saí com uma sequela que foi uma perfuração no intestino. Que a gente sabe, toda cirurgia que envolve o intestino, é possível você sair com uma fístula, né? Na medicina chama fístula, né? Do intestino. E aí eu comecei uma luta muito grande para que essa fístula pudesse se fechar espontaneamente. Mas ela nunca se fechou. Então, eu passei por restrição alimentar, eu passei por alimentação parenteral, que é aquela alimentação na veia. E quando a gente fala restrição alimentar, às vezes para a pessoa que eu falo, tudo bem. Você não sabe que é acordar de manhã e você não poder comer um pãozinho na chapa. Coisa simples. Você não poder comer aquele feijãozinho cozido. Você... E ter o desejo, né? Você ter o desejo. Porque às vezes você não sente fome, mas você sente vontade a memória de comer. Emocional. Alimentação. E porque a alimentação também, ela tem um caráter muito social. Você senta na mesa para comer com outras pessoas. Você sai para comer para comemorar. Exatamente. Você, né, o alimento, ele tem um papel, né? Tem um papel papel de socializar, né? E por causa também da minha cirurgia de intestino, eu fiquei durante muito tempo com uma urgência intestinal muito grande, né? Com muitas diarreias, né? Às vezes eu sentia vontade de ir no banheiro, eu não conseguia levantar daqui até ali na porta, não dava tempo. Então eu comecei a me restringir socialmente também. Ou se eu chegasse no lugar, a primeira coisa que eu ia perguntar é falar, onde que é o banheiro? Porque se eu sentisse alguma coisa, eu tinha que saber onde que era o banheiro. Então, por exemplo, mesmo se uma amiga às vezes queria me tirar daquela coisa ali de doença, de ficar em casa, tal, eu falava, Você não tinha segurança de sair de casa. Nenhuma. Não tinha segurança. Nem te ajudava, né? Isso até. E isso também acarretou outras dores físicas. Então, eu tinha que fazer muito banho de assento, porque eu ficava muito machucada, né? Ficava com... Igual o bebê, com assaduras, né? Então tinha que usar muitas pomadas. Por exemplo, eu usava parenteral.
para tomar um banho é muito difícil, você tem que passar plástico ali naquele catéter, porque você não pode molhar. Eu fiz químio, então eu também tinha um catéter aqui, então eu tinha que tomar todo cuidado com aquele catéter, porque ela é uma via de infecção. A químio me fez muito mal também, mas a gente sabe que a químio, ela mata as células boas e as ruins. Mas as boas também vão no pacote. Então eu ficava muito fraca. Então, além de eu ter uma dieta muito restritiva por causa da fístula intestinal, a químio me deixava muito fraca também. Então eu tinha muitas crises de vômito, né? Eu lembro que eu via, só de olhar o Vonal, que é aquele remedinho que você põe debaixo da língua para não ter vômito, já te dá ânsia. O vômito me dava, o Vonal me dava ânsia. Agora, Cristina, Então, Giane, deixa eu te falar. Você, com uma vida anterior à doença, né, e ao diagnóstico de câncer, dessa metástase furiosa, devastadora, uma vida perfeita, uma mulher bonita, jovem, poderosa, dona do seu espaço, dona do seu diálogo, casada, um casamento lindo, recente, um filho maravilhoso, uma mãe extremamente apoiadora. Essa vida perfeita aqui nesse espaço. E aí, a doença. Como é que é isso? O que eu pensava em... Você ficou 14 meses internada, 14 meses. Você ficou 1 ano e mais 2 meses dentro de um ambiente hospitalar. Entre indas e vindas, entre quimioterapias, entre cirurgias. Na horizontal. Isolada socialmente, uma mulher pública. Veja você é uma mulher pública. Um cargo muito importante. Com cargo importante no município muito, muito grande, muito, muito próspero. Uma mulher pública tendo que estar isolada e por uma questão extremamente complicada. Você perguntou por que eu tô passando por isso? Você desejou em algum momento não querer estar ali? O que te fez falar, eu quero seguir, eu quero mais uma chance, eu quero estar aqui, eu quero mais uma chance? O que te fez ter esse desejo? Eu quero mais uma chance, eu não quero ir embora. Todos os dias eu desejei não estar naquele lugar. E eu falo um lugar, não só lugar físico, né, um lugar de ambiente. Passando por aqui, lugar né? físico, né, nas internações, o lugar físico de estar no meu corpo que não funcionava. Tudo que eu desejava era ter um corpo funcional, um corpo que funcionasse. Eu não cheguei a fazer a pergunta por que comigo, porque eu sempre tive a consciência de que essa pergunta é muito, além de ser uma pergunta muito egoísta, é uma pergunta que eu tinha até medo de fazer para Deus, para eu não ser arrogante diante de Deus, no sentido de pensar assim, quando eu faço a pergunta, por que comigo? Eu estou aceitando que pode ser com o meu vizinho, mas não pode ser comigo. E eu sempre tive essa consciência de que o sol nasce para todos, bons e maus. Então, eu sempre tive a consciência de que não é porque talvez eu sempre fiz certo, o correto, sempre fui uma pessoa do bem, que eu estava imune às adversidades da vida. Claro que lá no fundo a gente sempre pensa que vai passar incólume, né? Isso não vai acontecer comigo. Mas quando o diagnóstico chegou, eu sempre tive a consciência de pensar assim, agora é que eu tenho que ser, agora é que eu vou saber quem sou eu e as pessoas vão saber quem sou eu no pior dia da minha vida. Porque quando tudo tá, como você diz, perfeito, a gente vive talvez dentro de uma embalagem. É muito fácil você ser gentil, você ser amorosa, você ter esperança, você ter fé quando tudo tá certo na sua vida, pessoal, familiar, trabalho. Quando tudo funciona. Tudo funciona, quando você acorda de manhã e não sente nenhuma dor. Eu passei mais de 365 dias sabendo que é dor física. Todos os dias eu acordei com dor. Todos os dias eu fui dormir com dor. E maioria dessas noites eu fui dormir ligada numa máquina. Dormir com o braço ligado numa máquina. Isso, emocionalmente, abala bastante.
Então eu nunca fiz a pergunta, por que comigo? Eu sempre pedia para que aquilo logo se resolvesse. Me desse força para resolver aquilo. Porque chegou um momento que eu me desesperei. Chegou um momento que eu achei que não ia ter solução. Eu lembro de uma das internações, que eu já estava agora em setembro, outubro, que eu sentava na cama à noite, e eu não sei se é por causa disso, só de lembrar eu começo. Eu me desenvolvi uma alergia em mim, meu corpo inteiro ficava empipocado, me coçava, eu tenho marcas até hoje de coceira. Que eu lembro que eu sentava na cama, eu coçava assim, minha cabeça coçava, meu cabelo, tudo me coçava, porque eu não aguentava ficar presa naquela circunstância que eu estava vivendo. Então eu me sentia no mais profundo poço de agonia. E eu lembro que nessa época eu via muito pouco TV. Eu nunca tive muita paciência para ficar vendo muito TV assim. Mas eu lembro que um dia passou uma reportagem daquela moça que se suicidou, que era jogadora de vôlei. Não sei se vocês lembram. E aquilo eu fiz me questionar muito. Porque eu pensava assim, como uma pessoa, tudo nela funcionava. Ela tinha um corpo funcional. Porque hoje eu olho para as pessoas, eu não falo assim, esse corpo é feio, esse corpo é bonito, é magra, é gorda, é feia, é bonita. Não. Hoje eu entendo o que é ser perfeito aos olhos de Deus. Nós que estamos aqui somos perfeitos aos olhos de Deus, porque tudo funciona. Seus órgãos funcionam. Tudo está em harmonia, em equilíbrio, seus hormônios. Isso é o milagre da vida. E a gente não se dá conta e não dá valor, né? Porque isso é o verdadeiro milagre da vida. Você respira, você nem sente que você está respirando. Tenta aí. Eu nunca imaginei que respirar cansava, que podia dar agonia. Eu fiz quase, e foi pouco, porque eu conheci pessoas que fizeram muito mais. Mas eu fiz 60 sessões de câmara hiperbárica. A câmara hiperbárica, você entra dentro da câmara, você coloca uma máscara de oxigênio e você fica ali quase 2 horas respirando, e você não tem como se comunicar com ninguém, para distrair a mente. No máximo você pode ler um livro. Você começa a respirar. Uma hora e meia, 1h40. Não passa. As primeiras meia hora vai te dando uma agonia. E você respirando aquilo. E aí você tem que concentrar a sua mente e pensar, eu estou respirando vida. Eu estou respirando esse oxigênio que é para minhas células funcionarem. Para o meu sangue circular. Porque quanto mais você irrigar sangue, mais as células conseguem se proliferar, a sua cicatrização melhora, tudo, né? E aí você tem que ter um poder de concentração de mente muito grande. Tem pessoas que não aguentam, tem pessoas que pedem para sair da câmara. Deve dar uma agonia, né? Tem pessoas que são claustrofóbicas. Eu lembro que muitas sessões da câmara, antes de entrar, eu chorava. Porque eu sabia que aquelas 2 horas seriam infinitas lá dentro. Eu li mais de 5 livros. Que graças a Deus, Deus me deu o dom de leitura. Senão eu não teria suportado. Não pode entrar nem com o celular. Nada. E se você não consegue ler o livro sem óculos, Também. porque você não pode entrar com nada. Tem que entrar com uma roupa de algodão e mais nada. Gia, nessa fortaleza para ter esse entendimento de que eu preciso respirar, de que isso está fazendo bem para mim, de que isso é um momento eu vou passar. Essa fortaleza vem de onde, pelo amor de Deus? Da onde vem essa fortaleza? Da onde vem esse entendimento? Da onde? Porque tem que vir de algum lugar. Nessa fase da câmara hiperbárica, eu fazia de segunda a sábado. Eu não faltei nenhum dia. Podia estar com muita dor, podia estar vomitando. Eu pegava a Castelo Branco, a Marginal e vinha, que eu vinha aqui no Pacaembu. Isso também me limitava. Então, mesmo se eu quisesse ir para algum lugar, eu não podia, porque eu tinha a câmara hiperbárica todos os dias, de segunda a sábado. E eu não me permitia faltar nenhum dia, porque se eu faltasse, no meu emocional, era um dia a mais que eu ia ter que sofrer para chegar na minha cura. Porque aquilo era o meu tratamento. Então eu pensava, eu não posso jogar contra mim mesma. E da onde vem isso? Da onde vem esse ensinamento, essa sabedoria? Da vontade de viver.
E a vontade de... a vida. Uhum. Eu pensava assim, eu gosto. E assim, falam do câncer. Antes, tem pessoas que falam assim, depois que eu tive o câncer, eu comecei a viver melhor, comecei a aproveitar mais a vida, eu olho pro céu azul, eu olho pro amanhecer, pro sol nascendo, eu vejo o pôr do sol. E eu me questionava com Deus nisso. Por que eu estou passando por essa fase? Eu quero entender qual é o propósito disso. Me dá a luz, me deixa entender qual é o propósito disso. E ainda não cheguei ainda nessa resposta definitiva de qual foi o propósito. Porque se você perguntar assim, você viu o pôr do sol? Eu sempre gostei de ver o pôr do sol. Eu sempre valorizei o pôr do sol. Eu sempre já gostei de acordar de manhã e ver o nascer do sol. Eu sempre gostei de contemplar a natureza. Então não foi o câncer que me colocou nesse lugar de contemplar a natureza. Porque eu já fazia isso antes, eu já tinha essa consciência. Eu lembro que na pandemia eu falava com uma amiga minha, falava assim, Paty, vamos agradecer todo dia, sabe por quê? A gente acorda de manhã, a gente não sente uma dor num fio de cabelo. Então eu já tinha essa consciência. Que você já foi mensageira do rei, não foi? É uma brincadeira aqui interna nossa. Você já foi mensageira do rei. Eu já tinha esse lado espiritual, né? Quer dizer, você teve uma formação familiar espiritual muito estruturada. Você teve sempre esse ambiente de muita oração, né? De muito pedido, de muita coisa dentro de casa, né? Mas aí eu acho que um dos propósitos foi, quando eu falei assim, quando tudo é perfeito, é fácil você ter fé? Uhum. É fácil. Você fala, não, tenha fé em Deus, vamos orar, tudo já deu certo. Mas quando você está vivenciando a situação, a cruz, você está vivenciando o Calvário, o Calvário, como ter fé é difícil. É difícil. O exercício da fé é muito difícil. E aí que eu compreendo, naquela passagem bíblica que fala, se você tiver uma fé do tamanho de uma semente de mostarda, você remove montanhas. E ele sabe que a semente da mostarda é um grão bem pequenininho. E aí eu entendo essa metáfora, porque ter uma fé do tamanho de um grão de uma semente de uma mostarda é a coisa mais difícil que tem quando você está passando pelo diagnóstico. É isso aí. É muito difícil você entregar. E entrega é confiança. É muito difícil. E eu tive que exercitar isso todos os dias na minha mente. E eu pedia para Deus, me dá essa fé do tamanho de um grão, de uma semente, de uma mostarda. Porque às vezes eu me sentia incapaz de ter essa fé. Não a fé racional, mas a fé de sentimento mesmo, de confiança, de entregar, de não saber o dia de amanhã. Porque esse é o desafio, né? A entrega. Esse foi o desafio. A entrega irrestrita. Essa conversa vai durar... Inclusive, né, a gente tá até excedeu um pouquinho o tempo, né? Porque sua história realmente é uma história incrível. Impactante. É legal as pessoas ouvirem, se inspirarem. Você, inclusive, está convidada a voltar aqui de novo para participar, né? Enfim, contar mais até sobre os projetos. Para finalizar, inclusive, você até colocou aqui uma pergunta, né? Vamos... Eu conversei com a Giane antes, Ana, e ela por telefone, quando eu a convidei, né? E Giane, de fato, você precisa voltar porque a gente vai ser interminável. Eu tenho duas perguntas assim muito objetivas. Vou fazer a primeira e aí a segunda você me responde. Quem foram os teus anjos neste período? Porque a gente sempre tem um anjo daqui. Quem foram os teus anjos? Você me disse que teve um médico que são aqueles médicos desconhecidos, que são os últimos que chegam no último momento e são aqueles que definitivamente fazem a gente virar. Quem foram os teus anjos? E a última pergunta, que foi quando eu te conheci, te pedi e fiz esse convite, tive certeza que você tinha de vir aqui para inaugurar aí a minha sequência de podcasts na Federação. O que é viver pela graça de Deus? Bom, vamos... Pelos anjos agora. Né? Eu acho que os meus anjos nessa Via Crucis foram meu marido, como eu falei da sessão de cama hiperbárica. Todas as sessões foi ele que me levou. Foi ele que ficava na sala, esperando essas 2 horas. Foi minha mãe. Minha mãe se mudou para minha casa, ficou mais de 1 ano fora da casa dela.
E minha mãe é uma pessoa que ela ama a casa dela, ela ama a rotina dela, ela ama a solitude dela, ela ama ler livros. Ela saiu totalmente dessa rotina para cuidar da minha casa, cuidar dos meus animais, que eu sou uma pessoa que adora animal, cuidar do meu filho, porque nesse período foi quando meu filho terminou o ensino médio. Eu lembro que o Léo não quis nem participar da formatura e foi uma coisa que eu me senti até culpada. Ele não participou da formatura, não quis, acho que ele não tinha ambiente para isso, né? Então, foi um período que eu fiquei um pouco longe do exercício dessa maternidade. E eu lembro que um dia o meu filho chorando falou pra mim, foi quando eu troquei de plano de saúde, meu filho falou assim, mãe, ele falou chorando, eu não quero que você não volte mais para esse hospital porque você vai morrer. E eu não quero que você morra. Então talvez ele foi um anjo nesse momento quando ele me falou isso, porque isso fez eu tomar uma atitude De voltar. de trocar até o plano de saúde. Continuar. Porque eu tinha muito medo de trocar o plano de saúde. E falar, como que eu vou trocar no meio de um diagnóstico? Porque a gente sabe que tem aquelas questões de carências e tal, né? Mas aí eu tive coragem, eu troquei. Né? Então foram meu marido, minha mãe, meu filho, meu pai, a gente, meu pai não tem tanta essa força emocional, meu pai se desespera, ele chora, né? Eu lembro que na primeira cirurgia, como demorou muito, meu marido teve que socorrer meu pai, porque a pressão dele caiu, tudo, então a gente tentava poupar ele, para ele também não passar por esse processo de sofrimento, né? Mas eu também não posso deixar de citar o meu chefe, a Sônia. A Sônia, todos os dias, ela ligava com meu marido, fazia oração, mesmo passando por um momento muito difícil com o filho dela, o Rubinho, que está com diagnóstico também. E só fazendo um parênteses aqui, como esse lado emocional também nos dá força para continuar. Teve uma reunião de secretários, e eu acompanhava pelo grupo de WhatsApp, né? Eu vi que ia ter uma reunião, e naquele dia eu estava em casa, com muita dor, fazendo tratamento, tudo, mas eu estava em casa, mas eu falei, eu vou nessa reunião. E eu fui. Quando eu cheguei na reunião, lá na prefeitura, o prefeito, né, o Rubens Furlan, meu chefe, olhou para mim, eu lembro que os olhinhos dele brilhou. Aí ele veio, me abraçou e ele falou, eu não esperava que você viesse nessa reunião, mas que bom que você está nessa reunião, eu fico feliz. Aí ele olhou para todos os secretários e falou, eu queria aproveitar que todos os secretários estão aqui e queria falar uma coisa para vocês, que são colegas de trabalho. A doutora Giane está passando por um processo difícil. Aí ele olhou para mim e falou, ele falou, eu quero menina, ele usou essa palavra, menina, que você cuide da sua saúde, você foque na sua saúde, para quando você voltar, você continue fazendo o trabalho que você faz e que eu confio lá na secretaria. Porque até o último dia do meu mandato, não importa quanto tempo você fique licenciada, você é a minha secretária. E se você confia na equipe que está lá, eu também confio, porque eu confio em você. Então ele me deu uma segurança que talvez algum outro chefe ou numa empresa eu não teria. Porque até pelas circunstâncias seria natural que ele colocasse uma outra pessoa na secretaria, porque tinha que ter. Por mais que eu às vezes os funcionários iam despachar na minha casa, fazer um serviço mais à distância, mas a distância não é a mesma coisa de estar lá. Mas mesmo assim, ele confiou. E me deu essa segurança. E essa força. E essa força. Preciso voltar. E essa força. E essa esperança, tipo, eu tenho pra onde voltar. Eu preciso voltar. Isso. Estão contando Então eu sobre tinha um objetivo. Isso. Né? Ele me deu Tinha um propósito. Tinha um propósito. Você tinha um propósito. Né? Então nessa reunião ele me falou isso. E aí eu volto pra casa, continuo o meu processo. E alguns anjos nesse processo também teve, de profissionais da saúde, enfermeiras que seguraram na minha mão. E do nada, às vezes uma noite, às vezes terrível, eu lá, sozinha assim. Meu marido sempre estava ali presente, ou minha mãe, ou meu filho.
Mas muitas coisas que passavam pela minha cabeça eu não verbalizava. Mas alguma coisa fazia com que a enfermeira chegasse para mim, apertasse minha mão e falasse assim, posso fazer uma oração? Isso é além do trabalho dela. Mas tinha essa sensibilidade. Quando eu estava com esses ataques de coceira, de uma enfermeira vir, ela sabe que a enfermeira cuida de 5, 6 pacientes. Mas ela deixava ali, ela vinha no meu quarto e colocava uma luva e falava, eu vou ficar massageando a sua pele para você não coçar. Isso é anjo. Com certeza. Né? E um dos anjos, 2 anjos, né, médicos, um primeiro quando eu estava numa consulta, e na consulta eu tive um choque anafilático, em decorrência de um antibiótico que eu tinha tomado numa noite anterior, e aí ele já me internou e falou, eu vou ligar para um médico que vai resolver o seu problema. Ligou na minha frente e falou, eu quero que você venha ver essa paciente. E dali eu fiquei internada, dali esse médico, o doutor Evandro, primeiro foi o doutor Felipe, que é um oncologista, depois o doutor Evandro, que foi me visitar, e o meu primeiro médico, que foi o doutor Gustavo, que fez a minha primeira cirurgia do câncer, né? E o doutor Evandro um dia, eles não queriam me operar, porque eu já tinha feito 3 cirurgias, então fica com muitas aderências, né? E nem o médico queria me operar, nem o meu primeiro cirurgião não queria me operar pelo tempo curto das cirurgias. E o doutor Evandro falou pra mim, eu vou te operar em março. Isso era setembro. E eu pensei, eu não aguento chegar até março. Março pra mim, Cláudia, era uma coisa mas tão distante. Porque o dia a dia era massacrado. Um dia pra mim era muito um ano. Uma hora, né? Sobreviver um dia pra mim era muito desgastante. Sim. Tudo era difícil. Sim. Pra ir no banheiro, levando aquelas máquinas, pra tomar um banho, a alimentação muito restrita, tudo era muito difícil. Eu já estava muito cansada de todo aquele processo. Meu corpo estava muito cansado, meu emocional estava muito cansado. E aí eu falava, doutora, eu não vou aguentar chegar até março, eu não vou aguentar. E aí ele fazia cirurgia, e aí ele vinha pro meu quarto às vezes conversar, bater papo. Aí um dia ele chegou e falou assim, eu não aguento mais ver você chorando. Falou bem sério, eu não aguento mais ver você chorando. Eu vou colocar um sorriso no seu rosto. Você topa? Eu vou fazer a sua cirurgia se você topar fazer a sua parte. Falei, qual é a minha parte, doutor? Você vai ficar 30 dias sem alimentação oral, só no caldinho, 2 vezes no dia, alimentação parenteral. Vai te dar muita vontade de comer. Fome você não vai sentir, mas vai dar vontade de comer. Você não vai burlar a dieta. Você não vai pedir comida, você não vai pedir para ninguém te trazer comida, que eu vou preparar o seu abdômen, o seu intestino para essa cirurgia. É uma cirurgia complexa, ele foi bem objetivo. Você pode sair com uma bolsinha de colostomia para o resto da vida? Pode. Pode ficar com o intestino curto? Pode. Você pode morrer na cirurgia? Pode. Mas eu vou fazer de tudo para que nada disso aconteça. Se você confiar e fazer a sua parte, eu vou fazer a minha parte, que é não deixar que nada disso aconteça e você sair bem dessa cirurgia. Você aceita? Eu olhei bem pro rosto dele e falei, eu aceito. Porque eu já não tenho vida de qualidade. Eu aceito. Mas era só a chance. Era a minha única chance. E aí vem a minha pergunta, e a minha última pergunta, e aí todo mundo vai querer saber mais e a gente vai falar. Como é viver pela graça de Deus, Jeane? Viver pela graça é você saber que você não é mérito seu. Nada que você faça vai ser mérito seu. Essa é a graça de Deus. Deus te dá de graça. Nada que a gente faça, né? Tudo que a gente faz é para fortalecer a fé, é para fortalecer a nossa espiritualidade, é para nos fortalecer, fortalecer até o nosso corpo físico, emocional. Mas nada que você faça vai chegar à altura da grandeza de Deus. Então tudo que a gente recebe, que eu acho que tudo, esse sol, a nossa alimentação, a sua respiração, tudo é dado de graça. É pela graça de Deus que a gente vive. E muitas vezes a gente não tem essa consciência, a gente pensa, eu fiz, eu estudei, eu aconteço, é eu que faço. Não, a gente faz a nossa parte.
Porque cabe-nos fazer a nossa parte, porque eu também entendo, aquilo que é a nossa parte, Deus não vai fazer. Para isso, Ele já nos deu inteligência, a gente tem que buscar sabedoria, porque sabedoria vem de Deus, inteligência é nossa, conhecimento a gente que busca. Você absorve o conhecimento, isso é a nossa parte. Sabedoria, você pede a Deus e Ele te dá de graça, se você pedir. Né? Então, só que a gente tem que fazer a nossa parte. E aí, aquilo que é a parte de Deus, aí Deus faz. Isso é viver pela graça. É verdade. Jane, que linda essa história, é inspiradora. Nossa, emocionante. Uma bagagem, além de um trabalho incrível que você faz, né? Mas também por esse testemunho mesmo, você é um milagre aí, para testemunhar, para dar força para pessoas. Talvez você conheça alguém que está passando por isso. Envie essa entrevista, esse testemunho. É muito linda a tua história. Sabe que esse câncer que eu tive, a proporção é de uma pessoa para 1 milhão. É raro. Então é um câncer tão raro que acho que vale a pena ser divulgado, né? As pessoas conhecer, porque às vezes a gente fica muito nas neoplasias que são mais conhecidas, né? E é uma neoplasia que antigamente a gente chamava, você via pessoas com barriga grande, a gente chamava de barriga d'água, a gente explicou isso. E essa água, que é essa astite, é justamente desse câncer que vai acumulando líquido no seu abdômen. Giane, muito obrigada por topar esse bate-papo. Está convidada a voltar outras vezes. Presentão pra nós. Cláudia, muito Giane, obrigada. Querida. Ana, está contigo aqui. Obrigada a você. Pessoal, muito obrigada a você que acompanhou essa entrevista. Envie essa entrevista. Se você conhece alguém que está passando por isso, acredito que é uma história aí de superação, uma história incrível. Eu tenho certeza que vocês vão se inspirar. Dá o seu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal e não perca nenhum podcast aqui da Rádio TV Cidade São Paulo. Obrigada pela audiência. Até logo.